Fábio ficar em pé e a irmã Cristiane ficar em pé onde eles estão, antes mesmo de entrar na palavra de Deus. Nós tivemos alguns trabalhos, sempre temos alguns trabalhos na igreja. Esse ano, o trabalho dos jovens, que na verdade não foi o trabalho dos jovens, foi um trabalho para todos. Parabenizar vocês pela excelência do trabalho que foi feito ontem, viu? Foi assim, irmãos, muito bonito, muito apresentável. Eu até conversei com o Fábio hoje, direto para as escolas aqui do. Quem esteve ontem aqui viu como foi certificado, as apresentações, foi apresentado aqui. Então eu tenho certeza que o melhor deles eles deram para isso. Você pode aplaudir Jesus na vida desses irmãos? Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, versos 6 e 7. Alguns. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Ele vem de caminho para se encontrar contigo. 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava. Os rebanhos, bois, camelos, entregou-os nas mãos dos seus servos. Cada rebanho à parte disse ao seu servo: passai o rebanho. Verso 18: responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Verso 23. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. Quando Jacó viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó. O homem, vendo este, não prevalecia. Tocou a juntura de sua. Se deslocou a juntura da coxa de lutando com ele. Disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com os homens, prevalecer. Jacó lhe perguntou: e dá-me, peço-te a saber o teu nome. Pergunta o nome. E abençoou ali. 30. Chamou Jacó. Nome daquele lugar, Peniel. Tenho visto Deus face a face. E a minha alma foi bem. A gente encontra alguns personagens na vida, hoje, homens que eram duros, mulheres que eram, mas que quando encontram com Deus e permitem-se ser tocadas pelo Senhor, quando a palavra toca no coração delas, há uma mudança bem significativa de água para vinho, de vinho para óleo. Quando se tem esse encontro com Deus. A Bíblia registra também alguns homens que tiveram um tipo de comportamento, entre eles o apóstolo Paulo. Paulo, que era um homem cumpridor da lei, conhecedor, mas que tinha no seu coração aquela ideia de que o cristianismo era uma ameaça, Jesus não era real. Até que um dia na estrada de Damasco, o Senhor fala com ele, e é de Damasco para lá que a vida de Paulo ela é transformada. Óbvio que Paulo precisou enfrentar algumas coisas, algumas situações que ele mesmo no seu passado havia plantado, por causa do zelo que ele tinha pela lei. Mas é um homem que foi transformado, assim como Pedro, e também depois de negar a Cristo,
seu ímpeto, no seu temperamento. Por algumas vezes ele fala algumas coisas, faz algumas coisas, mas na prática, até um momento genuíno da conversão, ele ainda, o velho homem, o velho Pedro ainda se manifesta. Mas quando o Senhor tem um encontro com ele, na beira do lago de Nazaré, e fala para ele, faz aquela pergunta se ele amava, e 3 vezes ele fala, então o Senhor diz, então apacenta as minhas ovelhas. Há uma transformação genuína ali. Esse texto que nós acabamos de ler, todos nós conhecemos, narra a história de um patriarca, Jacó, o qual ele está vivendo um momento da vida dele, que as coisas que ele conquistou até agora, quando ele sai de casa, ele sai apenas com um cajado. 20 anos depois, ele está voltando para sua casa, a casa dos seus pais, mas ele não volta mais com um cajado apenas, como ele saiu de casa um dia corrido, pelo que ele fez com seu irmão Esaú. Ele está voltando com gado, com ovelhas, ele está voltando com a sua família, suas esposas. Ele está voltando um homem afortunado, mas tem algo na vida de Jacó que ainda não foi tratado. Ele passou por algumas experiências desde o dia em que ele saiu de casa. Ele pagou um preço, digamos assim, nas mãos de Labão. Só que ele está voltando para casa por uma ordem divina. E nessa questão de voltar, alguns comportamentos de Jacó ficam claros, que ainda estava imperando na vida dele algumas coisas do velho Jacó. Deus já tinha se manifestado, falado com ele. Mas a entrega total aconteceu só em Peniel. É quando ele fica sós, quando ele envia sua família em 2 bandos. Esaú, ele sabe que pelo ímpeto de Esaú, Esaú vai matá-lo. Ele tem esse receio, embora Deus tivesse falado com ele para voltar. O coração de Jacó ainda balbucia um pouco em relação a estas coisas. Mas é no Peniel, no vale, no local, aonde acontece uma luta que parte de Jacó para com o Senhor. A Bíblia vai falar que ele lutou com um homem, o que acontece aí é teofania, que é a manifestação divina através da expressão corporal, Deus se manifesta em forma humana. E Jacó, que tinha fama, e de fato ele era um homem enganador. A gente vê a luta do anjo do Senhor lutando com ele, ele segura no anjo. Não foi uma luta de 5 minutos, de 10 minutos. Foi uma noite inteira, até que o final da madrugada chega. Tanto Jacó, o homem, quanto o anjo do Senhor ali, não na forma divina, mas ainda na forma de aparência. Ambos estão cansados. E Jacó tem um vazio no coração dele, porque ele precisa voltar para onde ele saiu um dia debaixo de engano, debaixo de mentira, de trapaça. E a gente vê que no começo do texto que nós acabamos de ler, ele faz algumas coisas, ainda no comportamento da mente antiga. E é no vale, naquela luta, naquela madrugada, que acontece uma mudança na vida de Jacó. O anjo, depois que toca nele, quando Jacó segura no quadril do anjo, a figura humana, o anjo não está na forma divina, mas na forma humana. Jacó segura tão forte no quadril que o anjo não sai. Mas eu estou dizendo, não, ali não é a força divina que está acontecendo ainda. O que está acontecendo é o homem. A força de Jacó lutando com o homem trava, ele segura, é uma guerra. Ele mandou toda a família para frente, ele ficou sozinho, ele não tem bens ali mais. Ele mandou tudo na frente, mandou a família na frente. Ele sabe que o que ele espera lá na frente, se Deus não colocar a mão, é morte. O irmão dele é um guerreiro nato, e o recado chegou dizendo: teu irmão vem vindo com 400 homens, e da estirpe de Esaú.
homens fera, homens caçadores, hábeis com arco, hábeis com a lança. E Jacó teme isso, por isso ele manda aqueles presentes, tentando. A mente antiga de Jacó ainda se comporta como se ele não tivesse sido instruído por Deus. E é nesse combate, vamos dizer assim, nessa luta, que pela segunda vez nos últimos 20 anos, vem uma mesma pergunta, dessa vez a segunda. Como você se chama? A hora que ele está atracado com o anjo, e ele diz, eu não vou te soltar. E o anjo diz para ele, primeiro toca, e diz, essa parte de Jacó, ela fica desconcertada, e ele começa a mancar, e ele continua mesmo com dor, porque aquilo desconjuntou o quadril dele. Ele com dor, ele disse, eu não te solto. Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. E ele começou a ter a certeza de que aquele local, que há 20 anos atrás, o próprio Senhor tinha falado com ele, naquele local, na ida. 20 anos agora o Senhor vai falar com ele, mas ele ainda continua com algumas coisas do velho Jacó. E quando o Senhor pergunta para ele, é a segunda vez que ele ouve essa pergunta: como você se chama? Ele tinha um peso, porque o nome Jacó é enganador, trapaceiro. Esse é o significado. Eu não sei como que os pais conseguem dar nome para filhos desse jeito. Mas o significado de Jacó é esse, aquele que engana. E o nome de Jacó, de fato, fez jus à sua personalidade. Está ele Deus, ninguém mais está assistindo ali, só ele Deus. Na figura agora do anjo do Senhor. Ele pergunta qual é o seu nome. A última vez que ele ouviu essa pergunta, qual é o seu nome, ele mentiu. É quando o pai dele perguntou, quem é você, meu filho? Isaac está com uma cegueira. É quando Isaac está para morrer e ele trapaceia, enganando, vestindo-se com peles de animais, ajudado por sua mãe. E o pai pergunta, qual é o seu nome, meu filho? E o pai ainda diz, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Ele mente. Ele se passa por alguém que ele não é. Porque essa era a característica, a personalidade de Jacó. E esta, depois de 20 anos, vem a mesma pergunta para ele. Qual é o seu nome? Da primeira vez ele mentiu. Meu nome é Esaú. E essa mentira lhe trouxe uma história ruim por um tempo na sua vida. De fato, ele fez o que não tinha que fazer. E agora o Senhor, que sabe que o nome dele é Jacó, Deus conhece. A primeira vez ele mente para o pai e diz, eu sou Esaú, teu primogênito. Mas agora, 20 anos depois, aquela mesma pergunta de novo na vida dele. E ele tem a chance de repetir a história, de inventar uma história. Ou ele tem a chance de mudança dele dali para frente. E quando ele é inquirido sobre essa pergunta, ele que é dissimulado, ele que é enganador, ele disse, o meu nome é Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, eu sou um dissimulador. Caiu a ficha de Jacó. O peso do que ele carregava desde que ele nasceu. Todos esses anos ele vive esse estigma de ser um homem enganador. E ele vai para a casa de Labão e esse espírito de ser enganador parece que acompanha ele. O tio também faz coisas e parece que vai querendo como que conduzir Jacó para esse caminho. E o fato é que até aqui em Peniel ele constrói patrimônio, ele constrói família. Mas ele ainda continua o mesmo homem. Ele teve um encontro de Deus para com ele. Repito, ele teve um encontro de
Deus para com ele, mas ele não encontrou Deus. Deus se manifesta para ele 20 anos antes, fala com ele. Deus esperou 20 anos. E ele agora vai ter uma chance que ele não sabe, mas vai ser a chance que vai mudar a sua vida. É quando ele se encontra com Deus. E o anjo aqui pergunta: qual é o seu nome? Eu não sei quantos de nós teria prazer em dizer: o meu nome é enganador, meu nome é trapaceiro. Mas essa era a vida desse homem, era o que ele vinha carregando. Aquela pergunta que o Senhor fez para ele, que agora, quando lhe toca na junta, já não é apenas a expressão, já não é só a fisionomia de um homem. O que acontece naquela madrugada é que na forma teofônica se manifesta um homem lutando com ele, mas a hora que Jacó está prevalecendo no combate, o divino se manifesta. E o divino toca nas suas juntas e o desconcerta. É a força divina nesse momento que entra em ação. E acontecendo isso, o Senhor lhe dá uma chance de confessar, ser verdadeiro. Aquela pergunta queria dizer para Jacó: você vai continuar vivendo à altura do seu velho nome? Ele que já foi tocado. Quando o Senhor pergunta para ele: qual o teu nome? É como se o Senhor estivesse perguntando, e de fato estava: você vai continuar vivendo segundo a altura do seu nome? Mesmo aqui? Você vai continuar com essa identidade? Ou até quando, Jacó, você vai carregar a identidade do seu passado? A pergunta do anjo do Senhor para ele tem esse significado. Você vai continuar vivendo até aqui e daqui para frente com esse mesmo caráter, com essa mesma personalidade? Você vai continuar agindo como enganador? Ou você vai aceitar ser chamado como príncipe de Deus? A gente sabe que a história de Jacó vai ser marcada. Ele vai ser conhecido na história como príncipe. Mas até ali ele não era. Até ali ele era o trapaceiro. Ele era o enganador. E quando o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Havia um peso daquela pergunta. Como é que vai ser daqui para frente, Jacó? Você vai continuar carregando o valor do seu nome? Ou você vai permitir que eu mude o seu nome? Não é isso que o Senhor perguntou para ele com essas palavras. Mas a história demonstra que foi exatamente isso que aconteceu depois. É como se Deus estivesse perguntando para ele: ou você vai admitir quem você é? Qual é o teu nome? A gente não sabe os milésimos de segundo que demorou para ele responder. É o Senhor lhe dando a chance de dizer: quem é você? E ele fala: eu sou Jacó. Ele está dizendo: eu sou trapaceiro. Eu sou mentiroso. Eu sou aquele que ganha as coisas debaixo de engano. Eu sou aquele que tem coisas debaixo de fazer os outros serem enrolados. Porque esse era o significado do seu nome. E a pergunta do anjo para ele também traz um peso. Você vai deixar que eu te transforme? Porque a hora que ele é tocado, até aquele momento da vida, fisicamente, ele não tinha sido tocado. Mas naquele vale, naquele local, Deus toca, o anjo toca, o divino toca. O seu corpo sente. Para o resto da vida, Jacó andou mancando. A bendita marca que mudou a sua história. E aí quando ele confessa, ele diz: o meu nome é Jacó. É como se Deus estivesse perguntando para ele: você vai me permitir transformar a sua vida? Ou você vai continuar sendo quem você é? E é interessante porque na Bíblia, nas Escrituras, todas as vezes que Deus dá um novo nome para alguém, não se trata de um apelido, não se trata de uma certidão documental.
Todas as vezes que Deus muda o nome de alguém, Deus está selando com uma nova identidade a vida dessa pessoa. Ele é o enganador, mas o próprio Deus vê o que ele faz, como ele se comporta. E Deus disse: não, você não vai mais se chamar trapaceiro. Você agora vai se chamar Israel, aquele que luta com Deus, aquele que se agarra com Deus. Mudança de nome é também um novo começo. O velho Jacó não existe mais, agora existe Israel. E todas as vezes que o Senhor mudou nomes de pessoas, a gente vê que Deus está selando elas para o novo destino, para o novo começo. Deus está decretando o fim do passado dele, como Jacó. Quando Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, Deus está dando início a uma aliança com ele. Vai sair o enganador, o trapaceiro, e vai vir agora um homem que vai fazer a diferença, não apenas para a casa dele, mas para toda a história da humanidade. E é interessante porque o verso 7 diz assim, que Jacó teve medo, antes dele chegar em Peniel, a humanidade. Eu quis anotar 3 pontos para a gente caminhar nessa noite. Primeiro, o texto no verso 7 diz que Jacó teve medo. É a humanidade. É aquela situação em que a gente se permite agir no natural, quando deveríamos de agir no sobrenatural. O verso 16, o velho Jacó tenta mudar o futuro dando presentes. Ele pensa: eu vou mandar presente para o meu irmão, e eu vou conseguir alcançar o que eu quero dando presentes. E o verso 18, nessa mesma linha, diz assim: vocês vão falar para o meu irmão, o teu servo Jacó. Ele fala isso, o primeiro bando faz isso, o segundo faz isso, o terceiro grupo que vier depois vai fazer a mesma coisa. E ele diz: com isso eu aplacarei com presente a ira do meu irmão. Isso foi, Deus permitiu, até a hora que ele passa a família pelo rio, o riacho à noite. Não era seguro passar uma família pelo riacho, principalmente à noite na escuridão. Mas o desespero de uma morte fez com que ele tomasse aquela atitude. E foi ali, naquele local, no Peniel, que depois de ele ter tomado essas condutas de mandar presente, de ter medo, de dizer: eu vou aplacar a ira do meu irmão, dando presentes, é que naquela noite, quando ele está sozinho, já não tem bens, já não tem esposa, já não tem servos, ali é ele e Deus, só os dois. É ali que o Senhor manifesta e já começa a lutar com ele. E naquela luta, tudo aquilo que acontece ali, o resultado dessa luta que acontece, não é que Jacó vence, nós sabemos, ele não vence o anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, se refere exatamente à pessoa de Jesus Cristo no Velho Testamento. Mas quando fala um anjo da parte de Deus, são os anjos mensageiros da parte do Senhor. Aqui o que está acontecendo aqui é o anjo do Senhor. É a própria pessoa da Trindade, a segunda que está presente, é Jesus Cristo. Quando o Senhor pergunta para ele: como é que vai ser, Jacó? Como é que vai ser daqui para frente? Ele confessa, ele põe para fora. Mas ele perde. É a primeira vez que Jacó perde uma batalha. Mas é interessante que ele perde uma batalha, mas conquista uma vitória. É interessante. As outras vezes ele ganhou, mas perdeu. Ele acrescentou, mas continuou o mesmo. Aqui não. Aqui é ele Deus. Aqui tem confissão, aqui tem arrependimento, aqui tem verdades. Aqui não tem ninguém mais olhando. Não tem mais o que disputar. Deus às vezes nos leva para alguns ambientes, porque às vezes a gente tem dificuldade de mudar. Então às vezes Deus nos leva para alguns ambientes para ver se a gente acorda, para ver se a gente melhora, para ver se a gente desperta.
Quando Deus caminha com ele, percebe aquele local que está, ele vai nessa luta, ele vai ser derrotado, e de fato ele é. Mas ele perde a batalha, mas ele ganha a vitória. Por quê? Porque dali para frente a coisa mudou. Foi na fraqueza de Jacó que ele se tornou forte. Foi quando ele se deu por vencido, quando ele se esvaziou, é que ele se rende, que Deus muda. É quando nós nos rendemos à palavra. É quando nós nos rendemos a Deus de corpo, alma e espírito. Não é quando nós nos rendemos a Deus no culto. Não é quando nós nos rendemos a Deus num devocional. É quando nós nos rendemos a Deus em corpo, alma e espírito. É naquele local chamado Peniel, quando ele se torna fraco, porque Deus o toca, mexe no seu corpo, ele perde a batalha, mas ele diz: eu não quero mais ser quem eu sou. Essa é a declaração que está por trás dessa frase. É na fraqueza dele, quando ele se esvazia do seu caráter ruim, quando ele se esvazia da personalidade má que ele vinha vivendo, é que ele perde para Deus. E quando a gente perde para Deus, na verdade a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Quando a gente se esvazia do nosso ego, quando a gente se esvazia da nossa naturalidade, quando a gente se esvazia de todo egocentrismo, e quando a gente se permite ser tocado por Deus. E eu quero dizer algo para você essa noite: felizes são os homens e as mulheres quando são tocados por Deus, porque quando nós somos tocados por Deus, tem marcas de Deus na nossa vida. Homens e mulheres que são marcados por Deus nunca mais serão os mesmos. Ele foi fraco, se tornou fraco, se esvaziou, perdeu a batalha, mas ele se tornou o homem mais forte. É interessante que quando ele se dá por vencido, que quando ele se permite estar derrotado, porque na verdade ele está segurando o anjo, ele está com dor. Segundo alguns especialistas, quando desconjuntou o quadril dele, aquilo trouxe uma dor muito séria, mas ele continua segurando, e o anjo diz: qual é o teu nome? Deus está perguntando para ele: até quando vai ser assim? Porque vencer, eu já te venci, você foi até aqui com as suas pernas. Deus está dando a chance para Jacó dele ser vencido. Meu irmão, quando a gente tenta levantar a cabeça, o rosto, quando a gente se acha, quando a gente se coloca melhor do que Deus, quando a gente acha que não precisa de Deus, a gente só vai quebrar a cara, a gente só vai se machucar. Mas é quando a gente é vencido por Deus, é quando a gente se permite ser tocado por Deus. Eu quero chamar sua atenção para isso. É quando Deus toca em nós de uma maneira extraordinária, é que as coisas vão começar a fluir na nossa vida. Enquanto eu resisto, enquanto eu luto, enquanto eu tento ser aquilo que eu não sou, não vai haver mudança na minha vida. Eu continuarei sendo o velho Kleber, nós continuaremos sendo o mesmo Jacó. Mas quando a gente se permite, e eu vinha pensando nessa palavra essa semana, o que Deus espera de nós não é atitudes covardes, porque Deus sabe da nossa natureza. Mas quando Jacó segura no anjo, quando ele toma firme, Deus está testando. Você está declarando que você quer mudança. Tomara que esta noite a gente esteja aqui com o mesmo espírito, com a mesma intensidade. Mais vale ser marcado por Deus do que continuar a mesma pessoa e ficar sem Deus. Mais vale a gente trazer marcas no nosso corpo de alguém que foi tocado, mas ter uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Este homem foi na fraqueza, foi quando ele põe para fora, Josenildo: eu sou Jacó. Talvez a gente não seja trapaceiro, mas seja desbocado, seja prepotente, seja enganador. Não é que Deus não sabe. Às vezes eu me acho, às vezes eu acho que se eu não estiver não vai acontecer. Não é assim.
quando Jacó se curva, quando ele se rende, é que Deus muda o nome de usurpador para príncipe. Ele era um prisioneiro de uma marca ruim. Ele é quebrado na carne. Quando Deus toca, Deus o quebra na carne. É quando a gente é quebrado na carne. É quando a gente é marcado pelo Espírito na carne. É quando a gente se permite ser tocado por Deus. É que vai sair o usurpador e vai crescer um príncipe de Deus. É quando a gente se rende. Eu vou dizer de novo. Tem gente que está sofrendo, está se perdendo, está se destruindo, está perdendo a fé, está perdendo a carreira, está perdendo o ministério, está perdendo o temor, está perdendo o amor, está perdendo a santidade, mas não se curva. Enquanto não se curva, vai quebrar a cara. Está cheio de Jacó, que tem dinheiro, que tem patrimônio, que tem tanta coisa, mas não tem aquilo que Deus quer te dar. O que é mais importante? O que eu conquistei ou aquilo que Deus quer me dar? Porque os aplausos vão passar, os holofotes aqui vão passar. Jacó viveu isso. Quando ele é quebrado na carne, quando ele é tocado, ele se rende. E é quando ele se rende que o espírito do usurpador, é quando ele se rende, tocado, é que vai sair aquela coisa ruim de usurpador e vai dar lugar para um príncipe de Deus que vai começar a governar dali para frente. É quando Deus governa sobre nossa vida. Só quando Deus governa sobre nossa vida, é então que Deus pode confiar poder para nós. Enquanto Deus não governa a nossa vida, não há poder de Deus na nossa vida. Enquanto eu resisto com o meu jeito, com a minha forma, com a minha mente, eu vou ficar velhinho, cabelos brancos, vou viver o tempo que for, mas não vai acontecer poder de Deus na minha vida, porque eu resisti. Este homem, quando ele se curva, quando ele se dobra, ele permite que Deus governe a vida dele. Escute, irmãos, só quando Deus governa a vida de alguém, só quando Deus governar em todas as áreas da nossa vida, não é 99%, não é 90%, nem 50%, naquela área que a gente se acha intocável. Enquanto Deus não governa sobre a nossa vida, não tem poder. Tem Jacó. Tem conquistas? Tem conquistas. Mas essas conquistas não foram Deus que deu. E aí está um grande perigo, porque eu posso estar sendo enganado ou me enganando. Quando Jacó é tocado, ele se permite, acontece algo com ele, muda de nome. E aqui a mudança de nome não é apenas a mudança de uma nomenclatura, é mudança de destino. Tomara que você esteja entendendo aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você essa noite. Quando a gente se curva, quando a gente permite Deus tocar na gente, quando em todas as áreas da nossa vida o Senhor é Senhor, as coisas da nossa vida vão ser diferentes, porque quando Deus governa a nossa vida, a mente muda, o falar muda, o jeito muda, o coração muda, as atitudes mudam, aí Deus pode confiar poder. Poder para quê? Poder para governar, para aquilo que Deus quer fazer com você na face da terra, aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos, aquilo que Deus de fato tem projeto na sua vida. É interessante que somente aqueles que estão sob autoridade é que têm direito de exercê-la. Ninguém que não está sob a autoridade de Deus tem o direito de exercê-la, porque com Deus é assim. Enquanto eu não me submeto à autoridade de Deus, eu não estou apto para exercer a autoridade que Ele tem na minha vida. Este homem, ele foi buscar promessa, ele foi buscar a primogenitura do jeito errado. Deus não deu.
Não aconteceu. Só acontece quando ele é tocado. E a gente olha para esse texto e percebe que enquanto eu não me curvo à autoridade de Deus, eu também não terei o direito de exercer autoridade. Porque quem é autoridade se submete à autoridade. E a autoridade de Jacó não é nenhuma, enquanto Deus não toca nele. Enquanto a gente tem coisas, situações e fatos que Deus não governa, nós não temos poder nenhum. Ficamos para lá e para cá, frequentando espaços, templo, mas não há mudança. Ninguém pode exercer a autoridade de Deus sem antes se submeter a ela. Você conhece? Há uma expressão que não é bíblica, mas ela traz um paralelo com a Bíblia. Que o fruto não cai longe da árvore. Não tem como uma maçã cair 1 quilômetro longe do pé de maçã. Ela precisa cair aqui. Então, ninguém vai exercer a autoridade de Deus se primeiro não se submeter à autoridade que Deus tem. Esse homem, do jeito errado, ele se comporta. E é em Peniel que ele se permite e de fato ele é tocado, e aí começa a mudança na vida dele. A autoridade espiritual não pertence a quem quer governar, mas quem sabe obedecer. Eu vou repetir: a autoridade espiritual não pertence para quem quer governar, mas para quem sabe obedecer. Uma coisa é eu querer, outra coisa é Deus manifestar. Então, a autoridade não pertence para quem não quer, para quem simplesmente quer. Não é uma questão eu quero. O texto mostra que a autoridade espiritual não pertence só para quem quer, mas é para quem sabe obedecer. Com Jacó as coisas não estavam indo bem. Financeiramente, sim. Com família, aparentemente, sim. Mas Deus ainda não estava reinando 100% na vida dele. Acontece a mudança quando ele permite ser tocado. E você vai perceber na biografia de Jacó que o governo, a autoridade de Jacó não se manifesta antes de Peniel. A autoridade do patriarca Jacó, a autoridade de Deus sobre Jacó, começa primeiro Deus mudando o nome, Deus dando o destino. Segundo, acontece porque ele se estabelece agora debaixo do governo de Deus. E quando a gente se estabelece debaixo do governo de Deus, Deus está entendendo, ele está disposto a me obedecer. Vai ter mudança na vida da gente quando a gente está disposto a obedecer. Esse texto diz que o direito de exercer a autoridade do reino nasce na sala da submissão. Ninguém tem direito a exercer a autoridade no reino de Deus se não nasce na sala da submissão. Deus não vai nunca contra a sua palavra. Nunca. Você pode não gostar de alguns líderes que Deus colocou sobre a tua vida. É teu direito, é meu direito. Mas o que a gente não pode é se levantar contra a autoridade que Deus levantou. Tem coisas que às vezes eu não concordo com quem está acima de mim, mas eu não sou louco de levantar a minha boca e a minha mão. Por quê? Porque quem Deus quer governar, primeiro quer saber se ele está disposto a obedecer. Então o direito a exercer autoridade no reino de Deus nasce na sala da submissão. É quando ele está curvado, marcado, quando Deus toca nele, quando ele confessa: eu sou um enganador, eu sou o que sou, que Deus encontra um coração disposto. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Até o inferno tem hierarquia. Até no inferno. Quanto mais no reino de Deus. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. No mundo espiritual, se eu não estou debaixo da autoridade, eu estou de outra autoridade, que é das trevas. Jacó só vai exercer a autoridade de patriarca quando ele se coloca debaixo da autoridade de Deus. Fora disso, ele não tem autoridade. Ele tanto não tem autoridade que ele se comporta como um homem qualquer. Estou com medo do meu irmão, manda levar presente. Eu vou tentar ganhar o meu irmão por presente. Eu vou tentar mandar um grupo na frente. O velho Jacó, antes de Peniel,
Deus tinha um projeto com ele, mas ele precisava abrir o coração, ele precisava se posicionar. E é quando ele se permite, quando ele se deixa ser tocado, é que cai a autoridade sobre ele. No verso 31 você vai ver o que acontece. No verso 30 a gente lê o que acontece. Ele disse: este lugar aqui eu fui poupar da minha vida, porque eu vi Deus face a face. Ele está dizendo que na verdade o que ele viu foi a teofania, a presença do anjo do Senhor. Mas quando ele declara: Deus poupou minha vida, eu era para ter morrido e não morri, ele está declarando: eu sou outra pessoa, eu fui perdoado, eu fui consertado, eu fui restaurado, o Senhor me deu uma nova chance. Quem não se submete à autoridade de Deus jamais poderá representar Deus. É impossível não se submeter à autoridade de Deus e achar que representa Deus. Porque no reino, essa lição fica clara para nós. Ele tomou um caminho adverso daquilo que era para acontecer. E foi aqui em Peniel que a história mudou. A autoridade divina só flui através de corações submissos. É quando ele está com dor, e muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. É quando a gente, mesmo em dor, a gente continua segurando no Senhor. A gente continua segurando e acreditando: o Senhor é poderoso. Ainda que eu não esteja vendo e vivendo, eu continuo acreditando que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, que o Senhor vai me sustentar. A autoridade divina só flui através de corações submissos. Ele tentou ir contra o pai, tentou fazer de uma forma, o próprio tio foi instrumento para corrigi-lo. E até a presença do tio na vida dele não mudou um pouco a característica dele. Quem vive como o Senhor de si mesmo jamais poderá servir ao Senhor Deus. Enquanto eu for Senhor de mim, enquanto eu colocar-me como sendo eu jamais vou poder servir ao Senhor Deus. Porque a única autoridade que de fato se estabelece nesse tempo na vida de Jacó era aquela que ele procurava, mas procurava do jeito errado. Ninguém pode servir a dois senhores, especialmente se um deles for o próprio ego. Como é que eu posso servir a Deus quando eu sou senhor de mim mesmo? Tente me explicar isso na Bíblia. Veja se você consegue algum texto bíblico, um amparo bíblico, que justifique alguém que é senhor de si mesmo e que ao mesmo tempo ele consegue ser de Deus. Ninguém, repito, pode servir a dois senhores. Se eu me coloco como senhor, eu vou servir a mim mesmo. Mas quando eu coloco Deus na minha vida como senhor, as coisas da minha vida têm um caminho muito diferente para acontecer. Esse Jacó, antes de Peniel, era o Jacó egoísta. O Jacó queria ter as coisas segundo o seu jeito. E o egoísmo é o maior inimigo da adoração. Ou servimos a nós mesmos, ou servimos a Deus. Adoração não é aqui, nesse culto. Aqui é extensão de celebração. Aqui é extensão e biblicamente está correto congregar. Quem não congrega que está errado. Mas a adoração, ela se manifesta quando nós servimos a Deus, quando Deus é a autoridade da nossa vida. É quando algumas coisas a gente discorda, mas o Senhor assim quer, assim eu farei. Muitas das vezes a nossa carne vai até caminhar para um lado, mas a vontade de Deus é essa: faremos a vontade do Senhor. E é interessante porque para servir a Deus, o primeiro senhor que nós precisamos demitir é nós mesmos. Eu vou repetir. Quem se acha, quem se posiciona, ainda que mentalmente não verbaliza, precisa entender isso. Enquanto esse homem se comporta como velho, nada acontece. Para servir a Deus, o primeiro senhor que a gente precisa demitir da nossa vida somos nós mesmos. Enquanto eu não demitir o meu egoísmo, a minha identidade de Jacó,
Não vou servir a Deus como tenho que servir. O dia que o anjo do Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele diz: sou enganador, sou trapaceiro, eu sou o que sou. O Senhor disse: mas a partir de agora você não se chamará mais isso. Você se chamará agora Israel, porque você lutou com o homem e lutou com Deus. Sabe, querido, o que Deus espera de nós é com a mesma força que a gente tem para se colocar como Senhor de nós mesmos, donos da razão, dono de tudo aquilo que a gente acha. Deus está nos chamando esta noite, chamando a mim, chamando a você, para entendermos uma coisa: o maior governo que pode acontecer na nossa vida é o governo de Deus sobre a nossa vida. É aí que as coisas acontecem. É quando eu demito a mim mesmo, meu ego, meu querer, o meu agir. É quando eu digo para mim: chega, Kleber, eu não vou mais aceitar você mandando. Daqui para frente quem manda é o Espírito Santo. Daqui para frente quem manda é a palavra. Eu só consigo servir a Deus quando eu demito o meu ego, o meu querer e o meu agir. Para servir a Deus, a gente precisa disso. O trono do coração é exclusivo. Grave isso. O trono do coração é exclusivo. Quem serve ao próprio ego não tem espaço para servir a Deus. Eu repito, o trono do coração não é duplo, o trono do coração é único. Se eu não tenho aptidão, vontade de renunciar ao meu ego, Deus não tem espaço para governar na minha vida e não reinará em meu coração. A humanidade quer um Deus que dê tudo, que aceite elas do jeito que elas querem. Ele já aceitou. O que Deus não quer é que a gente permaneça como a gente está. Deus não tem afilhados, Deus tem filhos. Deus não nos trata como afilhados, Deus nos trata como filhos. Nós temos uma paternidade. E enquanto no meu coração eu tiver um trono para mim, eu não sou capaz de servir Deus, coisa nenhuma. Eu posso enganar vocês aqui essa noite. Vocês podem olhar para mim e achar que eu sou um santo homem, achar até que eu tenho uma figura de pastor. Mas Deus conhece meu coração. Enquanto no meu coração tiver um trono aonde eu reino, Deus não vai reinar. Você já leu esse texto, que Deus não divide a sua glória com ninguém? Aí tem um perigo, porque muita gente está entrando e saindo do templo, tomando ceia, fazendo coisas, mas tem um texto que Jesus disse: eu não te conheço. Eu não te conheço. Tem uma frase que eu estou mastigando ela há alguns dias. Eu posso trabalhar para Deus, eu posso fazer coisas para Deus, eu posso fazer artefatos para Deus, posso pastorear para Deus, pregar no nome de Deus, sem que Deus esteja comigo. É um terror achar que produtividade, achar que simbolismo, ritualismo surpreende e engana Deus. Quanta gente estão sentados no seu trono, grandes e grandes plateias, tem de tudo do bom e do melhor em alguns lugares. Pregam bonito, se vestem bem, quanta coisa bacana. Mas aonde Deus está? Aonde Deus está? Que área do trono que é dele? Porque se tem um pedacinho não serve. Tudo é para a glória dele. Tudo é para ele. Para servir a Deus, demita o pior senhor que você já teve, o seu próprio eu. Eu não suporto fulano, eu não quero fulano, eu não convivo com isso, eu não quero aquilo, eu não faço isso, eu não sei o que com aquilo. Perfeitamente. Continuamos senhores. Eu sei que eu tinha que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, mas não dá. Perfeitamente. Para servir a Deus, nós precisamos demitir o pior senhor que nós já tivemos. O meu eu. Enquanto eu não demitir o meu próprio eu, não vai acontecer Peniel na minha vida.
Olha que coisa. Na casa dos seus pais, Jacó viveu para si mesmo e só colheu conflitos. Durante 20 anos ele serviu a Labão e o resultado foi uma vida cheia de conflitos. Mesmo trabalhando para Labão por décadas, Jacó continuou colhendo os frutos de sua velha natureza. Deus se manifesta para ele 20 anos antes, mas e ele teve um encontro? Antes do Peniel, ele só servia a si mesmo e acumulava problemas. Dá uma olhada na biografia de Jacó. Vê desde o dia que ele saiu de casa, ele só acumulou problemas. Pastor, mas ele voltou rico. O que isso significa para Deus? Foi só permissão. Durante o tempo, a estadia dele lá na casa do tio, mais problema. Foi só de Peniel para frente que Jacó vai servir a Deus e vai se tornar solução. Até hoje, a gente precisa pensar. A vida desse homem, até aqui, é de alguém que serve a ele e vive por ele. Mas é em Peniel que ele se permite ser tocado, e de fato ele é que Jacó passa de ser problema e se transforma em solução. Eu quero declarar isso, tomar essa noite profeticamente na minha vida e na sua vida. Que a partir de hoje a gente passe a ser solução nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que aonde a gente passar, as pessoas nos vejam como solução, representante, embaixador do reino dos céus. Que a nossa presença seja presença de paz, seja presença de acalento, seja presença de transformação, seja manifestação do Espírito Santo. Que a nossa boca seja para abençoar e não para amaldiçoar. Que a nossa vida seja para declarar vitória na vida dos outros e não maldição. Que a nossa vida seja para ser um ministério extensivo de governo de Deus na vida das pessoas. Aonde até o dia de hoje eu caminhei achando que eu fazia. Eu quero declarar sobre a minha vida essa noite. Você se entender, faça também. A partir de hoje que governa o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que a minha mente mude a partir de hoje, o meu coração mude a partir de hoje. Convém que ele cresça e que eu diminua mais e mais, diz a palavra. Jacó tem uma mudança quando ele é tocado. Tomara que essa noite, tomara que o Espírito de Deus a começar de mim, que estou precisando, tomara que o Espírito de Deus alcance corações aqui essa noite, que ele possa tocar, que ele possa marcar, e a gente saia daqui esta noite, ainda que mancando, ainda que com dor, mas sendo solução para a vida da humanidade, sendo solução para a nossa família, solução no nosso trabalho. Aonde um dia nos trataram com problema, nós chegaremos para dizer: aqui chegou o reino de Deus, aqui chegou salvação e libertação. Antes de Peniel, ele era o problema. Mas de Peniel para frente, as coisas mudam. O reverendo Tozer escreveu uma vez dizendo o seguinte: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não o tiver vencido. Pastor, como é isso? Deus pode nos vencer a qualquer hora. Sim ou não? Se você ficou em dúvida, eu vou responder por você. Sim. Deus pode nos vencer a qualquer hora. Mas Ele só pode nos abençoar plenamente quando eu tiver deixado Ele me vencer. Não é pela força, é pela autoridade que Ele representa na nossa vida. O dia que Jacó se deu por vencido, imagine a cena. Ele está segurando aqui, ele está mancando, e o anjo olhou e disse: qual é teu nome? Às vezes a gente tem tanta força, irmãos, para brigar, para xingar, para ser ruim, para ser o que não devia ser. E eu vim essa semana refletindo sobre esse texto. Como Deus gostaria que a gente lutasse com Ele. Não contra. Lutasse com Ele no sentido de permitir ser marcado. Às vezes a gente tem tanta disposição para coisas que não levam a lugar nenhum, a não ser para o abismo. Um homem só pode ser 100% abençoado quando Deus o tiver o vencido.
Deus pode fazer como Ele fez no dilúvio, pode fazer como Ele fez em Sodoma e Gomorra, mas tem uma coisa que mexe com o coração de Deus: é um coração quebrantado. A Bíblia diz que Ele não rejeitará. O homem pode ser o mais tranqueira, pecador, pode até estar na casa do Senhor e não estar vivendo bem, mas a hora que a gente se aquebranta, há restauração, há levantar. Eu quero declarar sobre as vidas que estão aqui essa noite, se você receber essa palavra: Deus tem um governo na tua vida. Deus tem algo para colocar nas tuas mãos para usar você como governo aonde você estiver. Por onde você andar, Deus tem um governo na sua vida. Mas Deus não pode exercer governo da mão daquele que não se submete ao governo dele. Deus venceu Jacó quando enfraqueceu. Não foi porque Deus deslocou a junta do seu quadril. Deus vence a Jacó quando Jacó se enfraquece. A palavra não pode ser, irmão, não é possível que a gente entre e saia da igreja com a sensação de religiosidade. Isso não é possível. As coisas precisam ser de fato e de direito na nossa vida. É quando Jacó se enfraquece, é quando ele é tocado, que Deus vence. Me perguntaram outro dia: pastor, Deus não pode tocar na pessoa e fazer isso? Eu falei: pode, é lógico que pode. Mas aí ele não é Deus, ele é mágico, ele é encantador, ele é feiticeiro, ele é qualquer coisa. Tudo que Deus não quer e não precisa é que alguém o sirva por medo, por obrigação, por imposição. Isso não é amor. O que Deus deseja de nós é que a gente se enfraqueça para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Ah, mas fulano ele tem tanto certificado, ele tem isso, tem aquilo. Não quer dizer nada. Deus quer usar tudo isso para a glória dele na sua vida e na minha vida. A transformação à imagem do Senhor começa quando eu admito quem realmente eu sou. Eu começo a me tornar parecido com Jesus quando eu admito realmente quem eu sou. É quando a máscara cai, é quando o orgulho cai, é quando o velho Jacó cai. Não podemos ser como o Senhor sem antes encarar a nossa própria natureza. Não tem jeito. Como ver a face de Jesus se a minha natureza ainda é aquela que predomina? Não tem como acontecer. Não há transformação em Cristo sem antes reconhecer a falência da nossa própria natureza humana. Enquanto o velho Kleber estiver sendo quem ele é, enquanto a minha natureza humana, o meu jeitão, por quem governa, eu não sou parecido com Jesus coisa nenhuma. Mas é quando a transformação de Cristo se manifesta na minha vida, porque eu começo a me comportar como Ele. É quando eu abro mão de mim mesmo que as coisas começam a ficar parecidas com o meu Senhor. A santificação bíblica não floresce nas sombras. Ninguém pode ser santo nas sombras. A santificação começa quando paramos de camuflar a nossa velha natureza e expomos a luz do Senhor. Na sombra é fácil, mas é diante daquilo que eu estou disposto a abrir mão para que a luz reine na minha vida, ilumine a minha vida. A luz do Senhor não brilha onde a velha natureza insiste em se camuflar. Pode prestar atenção. Você vai encontrar pessoas com 20, 30 anos dizendo-se evangélicas, cristãs, conhecedoras da palavra, mas que têm uma vida camuflada. Não tem luz. É fácil você saber quando a pessoa não tem luz. Primeiro, só murmura. Se você der a paz do Senhor para as pessoas, algumas pessoas desse tipo, vai ser muito difícil você encontrar, sair da boca dela: o Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me deu uma semana de vitória, o Senhor... Porque elas sempre vão estar murmurando. Tem sempre uma coisa ruim para contar, tem sempre um fato ruim para dizer. Elas não reconhecem o que Deus é na vida delas. A quem você acha que Deus vai entregar governo? Para quem murmura ou para quem o glorifica? Se a gente é a extensão do reino,
a gente precisa deixar que esse reino governe a nossa vida. Esse Jacó, ele sai como prisioneiro. Ele armou para ele mesmo uma prisão. 20 anos depois, o Senhor fala para ele: é hora de voltar para sua casa, Jacó. E quando ele está chegando em Peniel, ele faz aquela oração, dizendo: o Senhor me mandou voltar para cá. Meu irmão está vindo contra mim, o que eu faço? É essa oração que Deus espera da gente essa noite. Não apenas hoje, mas que seja a partir de hoje. É a oração que a gente diz para Deus: Senhor, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que fazer. Até hoje eu remei contra a maré, eu fiz aquilo que eu achava que era e só deu ruim. É a hora que ele diz: Senhor, o Senhor falou comigo. É a hora que ele declara: eu estou com medo do meu irmão. Deus sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades. E ele não é adivinho, ele é onisciente. Mas é quando eu ponho para fora, é quando eu declaro, é que Deus me toca. Paulo escreve dizendo que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando eu não tenho mais o que fazer. É quando eu esgotei todas as possibilidades do que eu tinha para fazer, e que tudo aquilo que era lícito fazer eu fiz, mas eu não alcancei. É nesta hora que eu digo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu morro. Se o Senhor não me socorrer, eu pereço. Este homem saiu como prisioneiro da casa de Labão, mas ele vai voltar para casa. Mas ele não volta mais como prisioneiro, ele volta como príncipe. Tomara que essa noite, querido, a gente esteja entendendo o que o Espírito de Deus está desejando para todos nós. Que a gente saia da condição da onde a gente não era para estar e vá para a posição que Deus quer nos levar. Ele sai roubando, furtando a primogenitura, vai sofrer na casa do tio, vai ser enganado, trapaceado, vive coisas lá que não deu certo. E Deus marca ele e fala: volta para casa. Volta para casa, Jacó. Talvez Deus esteja dizendo para mim essa noite: Kleber, volta para casa. Volta para a essência. Senhor, mas se eu voltar para aquele lugar, eu vou ter que encarar algumas coisas. Não tem problema, eu vou estar com você. Uma coisa é eu querer resolver as coisas do meu jeito, a outra coisa é Deus estar do meu lado e me ajudar a resolver os problemas que eu arrumei. Deus fala para Jacó: junte as tuas coisas e volte para casa. O tempo passou, está na hora do amadurecimento, está na hora do crescimento. Ele volta, mas com algumas coisas ainda o perturbando. Eu quero terminar com você essa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida e comprada por Ele. Não esquente a cabeça com as coisas que não deram certo. Faça o que é certo daqui para frente. Faça aquilo que tem que ser feito. Mas volta para casa. Volta para a presença. Ainda que Ele precise marcar. Ainda que a nossa junta se desloque. Todas as vezes que a gente andar pelas ruas, nós vamos ter um sinal de Deus na nossa vida. O governo de Deus só aconteceu na vida de Jacó, quando ele foi tocado. Ninguém pode representar o reino se o reino não for uma realidade na nossa vida. Alguns de nós talvez entendeu isso. O prisioneiro é aquele que, tendo todo o reino nas suas mãos, ele ainda pensa como prisioneiro. Deus está nos chamando para um novo nível, para um outro ciclo, para um novo patamar, para uma nova história. A hora em que ele se curva, mas ele segura. Tem coisas na vida que vai doer, sim. Que vai machucar, sim. Mas eu continuo segurando nele. Ele faz a ferida, mas ele cura. Enquanto Jacó levantou-se e fez o que ele achou, ele se tornou prisioneiro, continuou prisioneiro. Foi no dia em Peniel, ele mandou a família, mandou o patrimônio, ficou sozinho.
Talvez essa noite seja uma daquelas que, ao a gente deitar-se hoje, o Espírito de Deus esteja nos esperando também lá na cama, lá em casa. Talvez seja essa semana que o Espírito de Deus esteja nos aguardando para ter uma conversa de alinhamento, de posicionamento. E aí, qual é o teu nome? É hora que a gente se curve e diz: chega, não quero mais viver assim. O que Deus espera de nós, o que Deus tem para nós através dessa palavra, não é apenas, e não é o sentido de nos chamar a atenção. O que Deus quer para nós é dizer: toda essa força que você tem, tudo isso que você usou, guerreie as minhas guerras. Vista-se comigo, se capacite comigo. Deixa que o meu governo se estabeleça na sua vida. Esse homem sai de Peniel, arrastando uma perna, mas ele se torna Israel, aquele que luta com Deus. Que as pessoas olhem para mim e para você, e não falem por falar, mas falem de ver. Este é um homem, esta é uma mulher, que Deus está com ele, que Deus está com ela. Que esta noite o Espírito de Deus tenha encontrado em nossos corações um coração disposto. Eu não tenho dúvida que Deus tem para nós governos, que Deus tem para nós autoridade, mas a primeira autoridade que tem que estar na nossa vida é a autoridade do céu, é a autoridade da palavra. As coisas só vão acontecer quando eu abro mão de mim mesmo e eu demito eu mesmo, eu me encurvo, eu digo chega, aí o reino se manifesta. A oração do Pai Nosso é tão bonita, mas é tão séria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Olha o peso, assim na terra como no céu. Olha o que a gente ora. Se a gente estiver disponível para isso, tem peso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus encontre, e que a gente tenha alguns testemunhos, ou milhares de testemunhos para contar. Dizer como aquilo mexeu comigo, como as coisas mudaram na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Curva o seu